Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a rivalidade dos clubes aqui do Rio de Janeiro, né? Clubes com uma rica e grande história, com mais de 100 anos e com muitas variáveis, né? Para nenhuma torcida ficar chateada comigo, eu vou falar aí dos títulos de cada clube, vou falar da história deles, vou falar também coisas que não vão agradar as torcidas, né? Porque todo mundo tem dias de glória e dias não tão bons, vamos colocar assim. Mas o que conta essa história no mais de 100 anos aí do futebol carioca, eu posso dizer resumidamente que os anos 60 e 70, ou seja, até os anos 60 e 70, o Botafogo era o grande clube aqui do Rio de Janeiro, né? Passando aí o bastão nos anos 80 para o Flamengo. Nos anos 90, né, todos os clubes ali com conquistas, tirando ali o Fluminense. O Vasco, no final dos anos 90, na minha opinião, foi o período que o Vasco foi mais vencedor na sua história. E o início do século, né, ou seja, esse século fez muito bem ao Flamengo e principalmente ao Fluminense, né? Esse século, na minha visão, foi muito mais pró a história do Fluminense, levando em consideração toda a sua história. Então, vou começar pelo título, né? O Flamengo foi o último time do Rio de Janeiro a ser campeão nacional, e isso muita gente não sabe, né? Mas a gente traz aqui, vai esmiuçar a história dos clubes, né? O Flamengo, até 1980, ele tinha ali como título de expressão, né, o Rio-São Paulo de 1961. Era o título que o Flamengo detinha, já tinha batido na trave ali em 57, 58, 64 e 65, onde foi vice-campeão, né? Naquela época tinha muitos títulos divididos também por conta da desorganização do futebol brasileiro, mas o Flamengo tinha batido na trave 4 vezes e ganhou em 1961. Bateu na trave também no Brasileiro de 1964, onde foi vice-campeão. Mas o Flamengo começa a sua trajetória de conquista a partir dos anos 80, né? Quando ganha o Campeonato Brasileiro de 1980, né? Quando ganha a Copa Toyota de 1981, torneio esse bancado pela torcida do Flamengo como campeão mundial, mas durante muitos anos a FIFA não considerava como título mundial. Uma das coisas que fez a torcida do Flamengo se agarrar nessa questão de ser um título mundial é exatamente pela história dos outros clubes do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu posso citar o Botafogo. Nesse período, né, até ali 80 e 81, o Botafogo já era tricampeão do Rio-São Paulo, 62, 64 e 1966, e tinha chegado em 3 finais, em 1960, em 61, em 65. Não estou considerando o título de 98, nem a final de 2001, estou falando do período até 1980. O Botafogo ele já tinha ali uma honraria de ter a tríplice coroa no ano de 1968. O Botafogo ele já era campeão brasileiro, ele foi o primeiro campeão brasileiro em 1968. O Botafogo ele tinha batido na trave já 2 vezes, em 1962 e 72, na questão do Campeonato Brasileiro, né? 92 posteriormente ao Flamengo, mas no período até 80, 2 vezes vice-campeão brasileiro. Ele já tinha sido 2 vezes semifinalista da Copa Libertadores da América em 63 e em 1973, perdeu para o Santos do Pelé e foi assaltado em 1973. E ele já tinha sido campeão mundial, não reconhecido pela FIFA, em 67, 68 e 70. E a torcida do Botafogo esbanjava ali, tinha moral para dizer que ainda é o clube que cedeu mais jogadores à seleção brasileira, com 47 convocações, e também detém a honraria de ter os maiores campeões mundiais, né, aqui do Rio de Janeiro, com 8 campeões mundiais em 11 convocações, né? O Botafogo, ele durante muito tempo,
ele também tirava ali a sua onda de ser o único clube do Rio de Janeiro tetracampeão carioca, né? Isso foi dividido 90 anos depois, em 1997, na Justiça, quando o Fluminense passa a dividir o título de 1907 com o Botafogo, e aí passa também a ser tetracampeão carioca, fazendo justiça ao Fluminense. Falando dos outros clubes, o Fluminense, por exemplo, ele já era ali 2 vezes campeão do Rio São Paulo no período até 80, em 57 e 1960, né? O Fluminense, ele já tinha disputado uma final de Rio São Paulo em 1954. O Fluminense, ele já tinha o seu título mundial, né? Hoje muito contestado, a Copa Rio de 1952, mas que o clube, apesar de não ter o reconhecimento, considera como campeão mundial, né? O Fluminense, ele já tinha sido campeão em 1970 do Brasileiro, depois veio conquistar 84, 2010 e 2012, sendo tetracampeão brasileiro. E o Fluminense, ele tirava onda aqui no Rio de Janeiro de ter ou deter a hegemonia do futebol carioca, sendo o clube que conquistou mais vezes o campeonato carioca. Isso deu até ao Fluminense, né, a honraria ali de ser campeão carioca do século XX. Né? Isso foi ganho no ano 2000 para o Fluminense, de 1906, no período, até os anos 2000. E já o Vasco, ele também tinha já uma treta antiga com o Flamengo, primeiro em 1927, onde o Flamengo é considerado o mais querido do Brasil, mas isso foi uma pesquisa, né, ou uma participação da população feita pelo Jornal do Brasil, mas que claramente houve uma fraude, né, nessa questão, e depois descoberta, anos depois, onde o Flamengo ganhou o título de mais querido do Brasil, o Vasco perdeu, sendo que era para o Vasco ter conquistado essa honraria, coisa que em 1972, mais precisamente, né, nos anos 70, o Vasco consegue a honraria de maior campeão, de mais querido da Guanabara, conseguiu ganhar do Flamengo, enquanto o Flamengo no mesmo período conseguiu o título de mais querido do Brasil, né? Mas o Vasco ainda rivalizando com o Flamengo, no total dos votos, a torcida do Vasco nas duas pesquisas conseguiu ter mais votantes. Então o Vasco, ele encrenca ali com o Flamengo essa questão de quem é o clube mais querido do Brasil. Você vê que a rivalidade ela é antiga. Mas o Vasco, ele, por exemplo, ele já era, no período até 1980, 2 vezes, né, campeão aí do Rio São Paulo em 58 e em 66, depois veio conquistar em 99, né, e fez várias finais aí do torneio Rio São Paulo, 1950, 1952, 1953, 1957, 1959, se tornando ali um clube que chegava bastante e disputava os títulos ali até então de maior relevância. Já era campeão sul-americano em 1948, né? Foi ganhar a Libertadores depois, em 1998, mas nesse período, antes dos anos 80, o Vasco, ele já era um clube que, campeão brasileiro em 74, depois veio ganhar em 89, 97 e nos anos 2000, né? Portanto, a gente percebe, né, que até os anos 80, os anos 60 e 70 foram ali do Botafogo. Os anos 80, o Flamengo tem uma virada gigante e se torna o maior campeão do estado do Rio de Janeiro. Ganhou a Copa Toyota em 81, né? Foi campeão da Libertadores 81, 2019, 2022. Levou o Mercosul em 99. Foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2020. Ganhou 8 brasileiros. Muita gente fala de 87, mas por rivalidade, mas a gente sabe que os principais clubes de 1987 estavam do lado que o Flamengo jogou e não do lado que o Sport jogou. Tudo bem que não houve a final entre os clubes, mas em termos de relevância, a gente consegue considerar 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020 para o Flamengo
que também foi 3 vezes vice-campeão brasileiro, né? 64, 2018 e 2021. Ganhou 4 vezes aí a Copa do Brasil, 1990, 2006, 13 e 22. Ganhou a Supercopa do Brasil em 2020 e 2021. Foi vice-campeão aí da Libertadores em 2021 e chegou nas semifinais da Libertadores em 82 e 84. A gente percebe que grande parte desses títulos são nos anos 80, onde o Flamengo foi muito forte, e depois, quando o Flamengo passou a ter o quê? Gestão, né? Nos anos, a partir de 2017, o Flamengo começa a se organizar e ganhar, e voltar a ser um clube campeão, coisa que ficou no hiato aí de muito tempo aí da geração do Zico. O Fluminense, ele foi um time, esse século fez muito bem ao Fluminense, né? Apesar de ter sempre uma história, mas já nesse século, com a inclusão também de gestão, eu falo da Unimed, e depois agora conseguindo performar através do CT e fazer jogador, o Fluminense, na minha classificação, se não for o maior, é um dos maiores times que revela jogador na sua base, consegue traduzir isso em títulos. Então o Fluminense, né, nesse século, ele conseguiu ganhar 2 brasileiros, 2010 e 2012, ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil em 2007, né, além de outros campeonatos estaduais, né, hoje tem 33. O Fluminense, que detém a honraria, já disse no início do vídeo, né, por ser o maior campeão estadual, hoje perdeu esse título para o Flamengo, mas até então, até o início dos anos 2000, era o time que detinha essa honraria, né? E o Vasco, ele foi um clube que, na minha opinião, apesar da rica história do Vasco, no final dos anos 90, o Vasco ele conseguiu ali ser campeão da Libertadores em 98, conseguiu ser campeão da Mercosul nos anos 2000, ganhou o Brasileiro dos anos 2000, né? Então o Vasco e foi campeão também em 99 do Rio São Paulo, perdeu em 2020, né? Foi vice-campeão e depois já numa outra atmosfera ainda conseguiu ganhar uma Copa do Brasil em 2011. Mas veio a questão dos rebaixamentos. Isso também é importante colocar aqui no meio do caminho. O Flamengo ele tira essa onda de não ser rebaixado, né, no campeonato nacional, mas a gente sabe que tem muito batom na cueca aí do Flamengo com relação aos rebaixamentos, principalmente se a gente olhar ali o ano de 2013, né, muita gente fala que é o Fluminense, que foi o Flamengo, mas de fato usaram ali o campeonato, a fórmula do campeonato para poder fugir de um rebaixamento. Mas o Fluminense, na minha opinião, junto com o Vasco, tem a história mais feia aí de rebaixamento, né? O Fluminense ele caiu em 1996 e virou a mesa, não jogou o Campeonato Brasileiro de 96, né? Jogou a Série A, caiu de novo em 1997 e aí foi obrigado a jogar a Série B em 1998, pela primeira vez na sua história. E aí cai para a terceira divisão, caiu da segunda para a terceira em 1999 e é rebocado pelo Eurico Miranda ou pelo Vasco, volta para a Série A para fazer para ressurgir das cinzas, vamos colocar assim. O Fluminense, nesse período realmente, nos anos 90, era o pior time do Rio de Janeiro, como na minha opinião, nesse século, o pior é o Vasco, pelos rebaixamentos de 2008, de 2013, de 2015, de 2020. E agora, a gente falando do Botafogo, que também caiu 3 vezes, né? O Botafogo caiu em 2002, em 2014 e em 2020. Botafogo e Vasco com uma gestão muito ruim, né? Nesse período desse século. Isso fez com que os clubes, na minha opinião, diminuíssem de tamanho, apesar que são gigantes. E hoje, no cenário aí do futebol carioca, a gente tem ali esse cenário de clubes centenários, onde o Botafogo domina nos anos 60 e 70, o Flamengo retoma nos anos 80, o Vasco vai muito bem, obrigado, no final dos anos 90,
O Fluminense tem a queda nos anos 90 como instituição e recupera nesse século, trazendo muitos títulos para a sua torcida e também não sendo SAF. O Fluminense consegue, né, até 2024, até o presente momento, não virar SAF, coisa que Botafogo e Vasco tiveram que virar para que com boa gestão, para que com capital possam retomar aí os caminhos da glória, que eu tenho certeza que vão conseguir. Esse vídeo aqui, galera, as torcidas, né, vão discutir, vão ficar bravas, mas comenta aí, escreve aqui embaixo, você torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, escreve aqui, lembrando que a história não acaba hoje, ela vai continuar. Então quem foi grande no passado, né, e se auto-reconhece com isso, com certeza voltará aos dias de glória. E quem hoje atingiu a condição das glórias, tomara que se mantenha, porque a gente viu aqui nessa gangorra da vida, muita coisa muda de lugar. Galera, senta o dedo no like, um abraço a todos, fogo neles.